Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ecoando, o nosso podcast da Ecoa. Hoje nós vamos mais uma vez explorar as inovações que estão moldando o nosso mundo, né? Eu sou a Tamar e juntos nós vamos mais uma vez mergulhar nesse fascinante mundo da biotecnologia e descobrir como que a Ecoa tem adotado práticas inovadoras nas suas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Hoje eu não estou sozinha, tenho aqui minhas colegas queridíssimas de trabalho que estão no nosso dia a dia ali, nas nossas atividades de laboratório. E juntas a gente vai falar sobre esses processos e essas etapas que acontecem dentro do laboratório e qual a importância desse processo começar dentro do laboratório antes de seguir para a indústria. Então, a gente vai percorrer toda essa jornada de laboratório, desde o início do processo até o controle de qualidade do produto que vem da indústria, né? Então, eu vou começar apresentando elas, né? Nós temos, então, hoje a Nadiele Umpierre. A Nadiele é nossa coordenadora de PCP, né? Planejamento e Controle de Produção. Ela é biomédica com mestrado e doutorado em Ciências Genômicas e Biotecnologia pela Universidade Católica de Brasília. Nath, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui hoje. Obrigada, prazer é meu estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho do conhecimento adquirido nessa jornada. Com certeza, tem muito para compartilhar. E também tem com a gente a Dalila. Dalila é nossa analista de laboratório, ela está à frente dos nossos processos de controle de qualidade, né? E a Dalila, ela é bioquímica, né, Dalila? Mestre e doutoranda em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Seja bem-vinda, Dalila. Obrigada, Tamar. Gostaria de cumprimentar você, a Nadi, né? A gente está junto aí todos os dias no laboratório. E fico muito feliz com o convite, poder participar desse momento e agregar um pouquinho, mostrar um pouco do que a gente faz, que é tão importante para o nosso processo de forma geral no dia a dia, né? Eu diria que é a base onde tudo começa no laboratório mesmo. É onde tudo começa e onde tudo termina. Exatamente, Né? A gente vai exatamente. falar um pouquinho sobre isso. Dalila, então, assim, para a gente começar, quando eu acho que é a primeira impressão quando a gente fala de laboratório, principalmente as pessoas que são de fora do processo, já pensam que o laboratório faz o controle de qualidade, né? Dentro do controle de qualidade, a gente fala muito de pureza dos produtos, né? Dos bioinsumos e concentração dos produtos. Concentração adequada desse produto que está sendo liberado da indústria, né? Como que a gente garante, então, no laboratório, pureza e concentração dos produtos? Bom, Tamar, inicialmente eu acho que é importante a gente falar sobre esse conceito de pureza, né? Acho que é muito válido a gente explicar que, assim, nossos produtos, alguns são constituídos por uma espécie de micro-organismo e alguns outros são consórcios microbianos, ou seja, eles têm micro-organismos diferentes, né, no mesmo produto. Só que no laboratório, né, nós começamos a trabalhar com o que nós chamamos de isolados, né, que é trabalhar com aquela espécie única. Então, a gente sabe que nós temos um micro-organismo ali naquele tubinho, naquele frasco, né? Então, a gente começa a trabalhar com esses isolados. E aí, a gente testa a pureza justamente para garantir que eu sei com que eu estou trabalhando, eu sei qual micro-organismo eu estou trabalhando naquele momento e que garantir que ele esteja presente no meu produto, né? Da forma correta. Então, esses testes de pureza, eles são muito importantes por causa disso. E aí, existem algumas formas que a gente faz para garantir isso, né? E aí, eu sempre falo que no laboratório de microbiologia, o básico que a gente tem que ter, né, Nadi, é uma autoclave e uma cabine de segurança biológica, uma cabine de fluxo laminar. Então, a autoclave é onde tudo começa, né? Todos os nossos materiais passam por um processo de autoclavagem, né? A gente fala normalmente no laboratório que é uma panela de pressão gigante, A forma mais né? didática de explicar o que é uma autoclave. Que é um equipamento que vai atingir temperaturas mais altas, pressões mais altas, e assim a gente consegue alcançar um processo de esterilização de todos os materiais, os meios de cultura que a gente utiliza. Então, a gente vai eliminar todas as formas vivas ali naqueles materiais, né? Então, ali é a primeira etapa para a gente garantir pureza. E aí, depois que esses materiais saem da autoclave, a gente precisa continuar manipulando de forma estéril. Então, a gente utiliza uma cabine de segurança biológica, né, no caso da manipulação direta de micro-organismos. Essa cabine de segurança vai proteger tanto nossos materiais da contaminação externa, quanto proteger, né, o manipulador e o ambiente do que está ali dentro.
E também a cabine de fluxo laminar, né, que a gente normalmente manipula os meios de cultura sem inóculo, sem micro-organismo. E são equipamentos, assim, cruciais para a gente manter a pureza durante todo o processo de manipulação até a gente enviar esses materiais para a indústria. Além dos EPIs também, né, que são equipamentos de produção individual. Então, a gente usa luva, a gente usa jaleco. Nós temos todos os cuidados, assim, para realmente ter certeza de que eu estou manipulando aquele micro-organismo que eu quero e evitar ao máximo as taxas de contaminações, né? E aí, em relação à concentração adequada desses produtos, a gente né, nós temos estabelecidos qual a concentração nós queremos alcançar e, para isso, a gente tem que trabalhar com o meio de cultura correto. Então, a gente faz, assim, uma série de testes que a gente vai garantir que aquele meio de cultura seja o mais adequado para alcançar aquela concentração, né? As condições de cultivo, então, qual temperatura eu vou incubar, qual o pH do meio, quanto tempo eu vou deixar aquele micro-organismo crescendo. Então, são testes que a gente faz desde o início, assim, né? São as primeiras etapas para a gente padronizar aquilo para cada micro-organismo, né? É importante a gente salientar que cada micro-organismo vai ter uma condição diferente, vai ter um meio de cultura diferente, né? Um tempo de cultivo diferente. Então, são ferramentas que a gente utiliza para garantir esse processo, tanto de pureza, né? Quanto de qualidade, em termos de concentração também. Perfeito. Então, seriam equipamentos adequados, né? Acho que é aí que a gente começa. Todo bom trabalho começa com um bom equipamento e o equipamento necessário, Sim. né? E hoje a gente consegue ter todos esses equipamentos que vão nos dar essa garantia, essa confiabilidade no trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que uma coisa também que a gente pode ressaltar é que a gente que está no laboratório no dia a dia, a gente conhece exatamente a carinha de cada um desses micro-organismos, né? Então, quando a gente fala de pureza e a gente trabalha, eu tenho um produto aqui, por exemplo, o Fornax, são 3 micro-organismos, eu sei qual é a carinha de cada um deles. Então, quando a gente fala de pureza, a gente consegue identificar visualmente, ou às vezes até usando um microscópio também, se a gente tem algum micro-organismo que não deveria estar ali naquele produto, que é um contaminante, né? E seguindo nesse raciocínio de contaminantes, né? A qualidade dos produtos é o que a gente tem, uma das coisas que a gente mais ressalta dentro do nosso portfólio e dos nossos diferenciais. Assim, a gente realmente se preocupa, não à toa nós temos um time de laboratório composto por pessoas que têm mestrado, que têm doutorado, né, que são pessoas que vieram da academia e que trazem, né, assim, na sua formação, essa preocupação inata com a qualidade do que está sendo feito, né, esse rigor científico para dentro do laboratório. Então, o que seriam esses diferenciais? O que seria essa qualidade dos produtos? De que forma a gente pode dizer para os nossos parceiros que essa qualidade é assegurada dentro de todo esse fluxo de processos que acontece no laboratório? Acho que foi muito bem colocado, Tamar. A gente se importa muito com qualidade de fato, porque a gente precisa saber o que nós estamos entregando e passar isso para as pessoas, para que elas saibam que elas saibam que a gente sabe o que a gente está entregando, né? Eu acho que é isso. E durante todo o processo produtivo, né, como nós comentamos no início, tudo começa no laboratório. Então, desde esse início, nós fazemos testes, e um deles é a pureza, que nós já comentamos, né, e também a concentração. E esses testes, eles se encaixam durante todas as fases do processo. Então, desde a produção do inóculo, desde quando nós preservamos esses micro-organismos, né, a gente mantém um banco de culturas em tubinhos, desde quando nós temos esses tubinhos, a gente sabe que ali eles estão puros, né, e quando a gente transfere um tubinho desse para um meio de cultura para produzir um inóculo em um Erlenmeyer de 1 litro, né, um frasco de 1 litro, a gente testa a pureza nesse Erlenmeyer e todas as etapas desse processo de escalonamento, né? Que nada mais é do que aumentar o volume de produção ao longo do tempo. Então, a primeira etapa vai ser ali em um frasco de 1 litro. Depois, né, nós entregamos esse inóculo para a indústria. Na indústria, nosso gerente de produção, né, o Guilherme, ele vai transferir isso para um bioreator de 200 litros, do de 200 para o de 3.000 litros. Depois, a etapa de formulação até o envase. E nós estamos presentes realizando esse controle de qualidade em cada etapa
desse processo. Então, ele nos envia as amostras, né? A partir do momento que nós entregamos o inóculo para a indústria e ele começou o processo industrial, ele sempre nos envia as amostras para que a gente possa fazer a análise de pureza e de concentração, né? A concentração ali, principalmente nos processos finais, depois do bioreator de 3.000 litros e antes do invase, no processo de formulação. Então, nós fazemos também a qualidade do meio de cultura, porque, né, vamos dar um exemplo aqui. Se ele vai inocular um bioreator de 3.000 litros e ele autoclava aquele volume gigantesco de meio de cultura, antes de inocular o meio de cultura, a gente testa a qualidade. Então, porque, né, se ele inocula um bioreator com meio de cultura que às vezes teve algum erro no processo de autoclavagem, ele já está comprometendo todo o processo dele, né? Então, se a gente atesta que aquele meio eventualmente não está puro, ele já, né, antes de iniciar aquele processo, ele vai preparar outro meio de cultura, autoclava novamente. Então, nós estamos presentes em todas as etapas justamente para não perpetuar uma contaminação de uma etapa para outra, a gente ter um processo mais eficiente, né? E aí, como a Tamar comentou, né, nós conseguimos diferenciar nos testes de pureza um micro-organismo do outro. Então, nós conhecemos como cada bactéria né? Nós chamamos de morfologia. Então, nós conhecemos como cada bactéria como cada fungo né? Então, nós temos produtos lá com até 4 bactérias. Então, a gente sabe que naquele produto uma bactéria vai crescer de um jeito, a outra vai crescer de outro jeito, né? Se apresentar de outro jeito. E nós sabemos que se, por exemplo, num produto à base de fungos, eu detecto uma bactéria, né? Ele está contaminado, então a gente já informa isso. Então, esse processo de pureza a gente faz em todas as etapas e também o processo de concentração. E a concentração, nós entregamos o resultado na forma de UFC por ml, que nós chamamos, né? Então, UFC por ml significa unidade formadora de colônia, por ml de produto. O que seria essa unidade formadora de colônia? Nada mais é que uma forma da gente quantificar quantas células eu tenho no meu produto. Então, nós temos normalmente um valor mínimo para cada produto, né? Como que deve estar a concentração daquele produto. E aí, através de uma técnica de plaqueamento, né? Nós vamos cultivar esses micro-organismos, fazer a contagem das colônias. E aí, nesse caso, a gente parte do pressuposto que uma célula gera uma colônia, né? Então, nós chamamos de unidade formadora de colônia. E assim, a gente consegue quantificar e determinar a concentração de cada produto. Então, assim, um parâmetro muito importante para a gente garantir a qualidade. Assim, hoje a gente sabe que nosso controle de qualidade ele é intrinsecamente constituído, né, de pureza e concentração, principalmente. Eu gosto de falar muito do golpe do UFC. Quando a gente fala UFC, tem a sigla do Ultimate Fighter também, né? E aí tem até um meme, né, na DL, do cara falando: você gosta de UFC, pensando na luta, na briga, e a mulher do outro lado: eu amo UFC, pensando numa placa de Petri e uma contagem de colônias, né? E hoje a gente tem uma coisa muito interessante que acontece, que eu chamo de golpe do UFC, porque tem muitas empresas vendendo a informação de UFC por litro de produto. E aí, quando você bate o olho na informação de UFC por litro, você acha que lá naquele produto tem mais células, porque, nossa, é 1 vezes 10 a 12 UFC por litro, mas quando a gente trata de UFC por ml, você tem que multiplicar a quantidade de ml pelo valor correspondente ao de litro, né? Então, a gente fala que é meio que um golpe de marketing também, que algumas pessoas podem, né, se utilizar dessa informação com o intuito de querer mostrar que o produto tem uma concentração maior, quando, na verdade, é a mesma coisa ou até menor do que aquele que está sendo dado a informação como UFC por ml, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. E só mais uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, que acho que a principal informação que o cálculo de UFC nos traz é que a gente está lidando com células viáveis, né? Então, existem métodos para quantificar o crescimento microbiano, assim, de forma mais indireta. Mas quando a gente faz o cálculo de UFC, nós estamos lidando com células vivas, né? Então, elas estão crescendo naquele meio de cultura, a gente vê que elas estão viáveis. E isso é importante, porque no nosso produto nós precisamos de células vivas, né? Então, existem métodos mais rápidos para fazer essa quantificação, só que não fazem essa distinção entre células viáveis e não viáveis. Então, uma das vantagens do UFC é justamente a gente ter consciência de que
o nosso produto está naquela concentração e que é uma concentração de células vivas, né? Acho que isso é importantíssimo. Perfeito, com certeza, faz toda a diferença, né? E eu acho que para a gente complementar essa parte de controle de qualidade, quando a gente fala de contaminantes, né? O produto tá puro. Não, o produto tá contaminado. Então, é como se a gente seguisse um fluxograma, né? Tá contaminado e aí a gente entra num ponto que também é um diferencial muito grande entre o que a gente chama de produção industrial e o que a gente chama de on-farm, né? Hoje, a garantia da qualidade do produto final é um dos principais diferenciais do processo industrial. E quando a gente fala de contaminantes, a gente está falando de micro-organismos que podem ser patogênicos, né? Ou seja, que eles podem causar doenças, que é tudo o que a gente não quer trabalhar, né? Tá aí a importância da gente ter um time também capacitado e que se importa com esse tipo de informação, né? Hoje a gente está num processo de validação também, acho que é legal a gente ressaltar isso dentro da ECOA, para a identificação desses contaminantes, né? Porque um contaminante, contaminou, mas como que contamina, né? O processo, sendo que a gente usa autoclave, usa o fluxo laminar, os contaminantes estão em todo lugar, eles estão no ar que a gente respira, eles estão na nossa pele. Então, às vezes, ali uma manipulação errada, a sua mão tocou no meio de cultura onde não era para tocar, aquilo lá pode gerar uma contaminação, inclusive com um micro-organismo que pode causar doença, né? Então, a gente está nesse processo também de identificação desses contaminantes, né? De estabelecer essas metodologias para a gente ter certeza que esses contaminantes também não são micro-organismos patogênicos. E eu gosto muito de fazer uma analogia que tá bom, né? Tem um contaminante, o lote vai ser descartado, não vai ser comercializado. Mas quando a gente pensa do ponto de vista de aplicação de um produto que não é puro, aplicação de um produto que tem um contaminante e que esse contaminante é um patógeno. Numa lavoura de algodão, talvez isso no soja, isso não faça tanto sentido. Mas eu gosto muito de falar do milho, né? De uma plantação de milho, às vezes de um produtor até menor, né? Que está utilizando um produto biológico que teoricamente, né, tem uma qualidade muito boa, uma qualidade assegurada. Mas se você não tem um controle e um rigor desse produto que está sendo entregue e esse produto carrega um contaminante, você pense que vão ser pulverizados ali, né, alguns litros por hectare do determinado produto, levando uma bactéria que causa doença. E o milho, eu acho que ele é bem interessante do ponto de vista de que todo mundo já roubou um milho no milharal alheio, assim, sabe? Quem nunca passou e deu uma catadinha ali naquele milho já no ponto da colheita, que é bom para levar para casa fazer aquele milho cozido. Aí você imagina uma pessoa levando para casa um milho cozido pulverizado com E. coli, que é uma bactéria patogênica. Então, acho que isso também traz um pouquinho, né? Lógico que, assim, não tem nenhum caso relatado, não que eu saiba, né? Mas acho que isso mostra um pouquinho da nossa preocupação, né? A gente não quer que aconteça para a gente poder se preocupar com isso. A gente se antecipa, né? Se antecipa ao problema. E eu acho que entregar e assegurar a qualidade dos nossos produtos começa também na preocupação com quem está aplicando isso no campo, né? Com quem vai manipular esse material, da hora que o galão é aberto até a hora que esse produto é utilizado 100%, né? Só para fazer um comentário a respeito disso, assim, acho importante, você citou o exemplo do milho, né? A gente utiliza os produtos em culturas alimentares. Também, então, hortifruti é importante que a gente tenha essa preocupação muito pertinente em relação a essas bactérias. São testes normalmente muito realizados na indústria de alimentos, né? Esses que a gente está validando agora. Então, justamente por causa dessa preocupação. E eu acho importante porque, como você disse, são contaminantes que provêm, muitas vezes, da manipulação. Então, é uma forma da gente... se nós detectamos esse contaminante no nosso produto, de onde que ele veio? É uma forma da gente mapear o nosso processo, rastrear isso e melhorar também, né? Padronizar melhor, treinar os manipuladores. Então, acho que isso... fornece uma série de vantagens para o processo produtivo de forma geral. Com certeza, de melhorias que podem ser adotadas, né? E uma coisa muito interessante também é que hoje no Brasil ainda temos uma limitação muito grande do ponto de vista regulatório.
hoje nós não temos meios e mecanismos viáveis de controlar esses produtos que estão sendo entregues, né? Então, isso é uma preocupação que a empresa escolhe adotar, que a empresa escolhe seguir, porque do ponto de vista regulatório, eu tenho que fazer uma análise do meu produto, um laboratório externo precisa fazer essa análise, atestar essa qualidade do meu produto, mas na ponta não tem ninguém olhando, regulando se aquilo está sendo entregue daquela forma todos os dias em cada um dos lotes que estão sendo comercializados, né? A gente tem uma portaria conjunta do mapa da Anvisa e do IBAMA de abril de 2023, trazendo alguns micro-organismos, alguns grupos, né, de patógenos que deveriam ser identificados para o processo regulatório, mas eles não trazem a obrigatoriedade de se entregar todos esses lotes livres desses contaminantes, né? Então, isso é uma preocupação que a empresa decidiu adotar, né? Entende que é importante assegurar esse tipo de qualidade, né? E aí a gente falando assim também desse micro-organismo, né? Desde o momento que ele sai do banco de culturas, onde ele está lá, né, numa maneira preservada, até o momento que ele está chegando na indústria, como que a gente pode garantir e assegurar a integridade desse micro-organismo durante esse processo laboratorial e industrial? Nós comentamos aí anteriormente sobre as células viáveis, né? Então, essa pergunta da integridade está diretamente relacionada com isso. E a gente começa já desde o banco de culturas, né? Nós comentamos que nós preservamos esses micro-organismos, né? Eles ficam lá guardados em alguns tubinhos. E a gente faz isso de formas diferentes, que é justamente para garantir que, se nós tivermos algum problema durante o processo e a gente perder esses micro-organismos, nós temos onde recorrer, né? Então, eu consigo lá recuperá-lo. E aí, para isso, a gente faz essa preservação. Nós temos um banco de culturas organizado, devidamente identificado, e a gente faz isso de diferentes formas, né? Que é justamente para garantir ainda mais que eu consigo recuperar e que eu consigo pegar esse micro-organismo na sua forma selvagem, digamos assim, né? Na sua forma original, digamos assim. Então, a gente faz isso normalmente por um processo de criopreservação. Então, a gente congela essas amostras e, para congelar, a gente precisa ter o cuidado de utilizar um crioprotetor, né? Então, nós temos no laboratório um equipamento que é um ultra freezer, que alcança menos 80 graus, né? Que delícia! Né? A gente tem que ter todo o cuidado para abrir, para manipular, porque é perigoso, inclusive, para o manipulador. E aí nós temos esse equipamento e lá fica o nosso banco de culturas, assim, é um banco de culturas a longo prazo, a gente não pode ficar mexendo sempre. E aí a gente usa, né, a bactéria está ali a menos 80 graus, então a gente tem que usar um crioprotetor, que é o glicerol, que, né, vai proteger aquela célula, não vai deixar que os cristais de gelo danifiquem a membrana da célula e tudo mais. Então, esse é o método principal, assim, para um banco de culturas, né, a longo prazo. E a gente também utiliza para o menos 20, né? Um freezer, que alcança menos 20 graus, que é para a gente ter uma manipulação ali mais no dia a dia, né? Poder pegar ali o pré-inóculo para começar toda a cadeia produtiva, que também nós armazenamos com utilização do glicerol, né? Ainda assim, as células são congeladas, então a gente precisa protegê-las para manter a integridade. E utilizamos outras metodologias também, e aí isso vai depender de cada micro-organismo. Então, por exemplo, nós trabalhamos muito, né, com espécies de bacilos, que são bactérias que produzem esporos, né? Que são estruturas de resistência dessas bactérias. E aí nós utilizamos uma metodologia no papel filtro, que é bem simples de ser feita, mas preserva aquele micro-organismo, justamente por causa dessas estruturas de resistência. Utilizamos também para fungo, por exemplo, uma outra metodologia, que é a chamada Castellani, que é uma metodologia bem simples também. A gente preserva o fungo em água e ele dura ali anos, né? Então, assim, nós nos preocupamos em manter pelo menos 3 formas diferentes de todos os micro-organismos, né? Cada um deles em pelo menos 3 formas diferentes de preservação. É uma forma da gente sempre ter ali onde recorrer, caso a gente perca alguma linhagem, né? E também acho importante nesse ponto ressaltar que a integridade vai além disso e entra a partir do momento que a gente começa o processo produtivo. A gente
parece fácil, né? Falar assim, vou colocar uma bactéria no meio de cultura, ela vai crescer, eu vou deixar ela lá 3, 4 dias e vou entregar para a produção, para a indústria. Mas não é tão fácil, né? Nós temos micro-organismos muito diferentes, a gente trabalha com levedura, com fungo, com várias bactérias diferentes. Então, a gente precisa saber o tempo de cultivo de cada um, né? Qual meio de cultura a gente vai utilizar para cada um. E isso tudo está relacionado à integridade. Porque, assim, nós temos, né, na microbiologia, o que é muito importante para a gente, que é a curva de crescimento do micro-organismo. Então, aquele micro-organismo, ele começa a crescer no meio de cultura, ele passa por uma fase exponencial de crescimento, né? Que para a gente ali é a fase mais importante. E a partir do momento que aquele meio começa a se torna um ambiente estressante para o micro-organismo, ele vai entrar numa fase estacionária e começa a entrar em fase de morte. E a gente não quer uma cultura onde os micro-organismos estejam em fase de morte. A gente não pode ter um produto com micro-organismo em fase de morte, porque a gente perde viabilidade, o UFC vai diminuir, a gente perde concentração. Então, no laboratório, a gente tem esse trabalho complexo de determinar para cada micro-organismo qual que é o tempo de cultivo ideal. Isso tudo está relacionado à manutenção da integridade. Então, nós no laboratório vamos deixar uma bactéria crescendo por 3 dias, porque eu vi que é o tempo de crescimento ideal para ela. E o nosso gerente de produção lá na indústria vai fazer o mesmo processo, né? A gente no laboratório vai determinar para ele quanto tempo aquele micro-organismo deve ficar ali para não entrar em fase de morte e manter a viabilidade de cada micro-organismo, né? E isso é importantíssimo também para um produto de qualidade no Eu final. acho que a gente tem um exemplo ótimo para falar, que foi do Bacillus megatherium recentemente. A gente precisava crescer vários bacilos, não me lembro para fazer o quê, a gente precisava crescer todos. Acho que era para o processo de preservação, Sim, inclusive, sim. né, do banco. E aí a gente cresceu todos eles em um mesmo meio. E o megatério, era o megatério, né? megatério. Não esporulava de jeito nenhum. E a gente fazia lâmina, ele tinha um bacillus gigante, Enorme. tipo assim, mega mesmo. Acho que o nome veio daí. E aí a gente ficou penando, tentando fazer ele esporular. E aí a gente mudou o meio e rapidinho a gente Sim. resolveu. Então, assim, por mais que seja o mesmo gênero, cada espécie vai se comportar de uma forma, né? Cada espécie vai ter parece que, bacilos a gente vai tratar todo mundo como se fosse a mesma coisa, mas não. E às vezes até entre cepas, né? Entre cepas de Bacillus thuringiensis com variedades diferentes, cepas diferentes, a gente vai ter requerimentos que são muito diferentes, né? Daí a importância da gente... Porque a gente fala, parece que no laboratório a gente sabe tudo. Não, esse aqui gosta desse meio, esse desse. Mas esse é um processo que todos os dias a gente vai melhorando. Até chegar lá, né? Até chegar e descobrir que aquele meio não serve para o Bacillus megatherium, né? Então, acho que esse é um exemplo ótimo. E também, do ponto de vista, ainda falando desse tópico de integridade, a gente pode adicionar também o fato de que os organismos vivos, eles sofrem mutações, todos. Sim. E eu acho que o exemplo, talvez, que mais vai remeter as pessoas a fazer uma associação, na época do coronavírus, a gente ouvia falar muito, sofreu uma mutação e agora mudou, tem o alfa, o beta, o ômega, o gama, enfim, a gente tinha muitas essas informações diárias, né? Então, só para a gente lembrar disso, que talvez é a realidade mais próxima que a gente tenha para fazer uma analogia, todos os organismos eles sofrem constantes mutações, né? E se a gente pega um organismo e a gente fica fazendo muitos repiques nele, a gente fala que a gente fica avançando muitas gerações, a gente também pode perder a integridade, pode perder algumas características que são benéficas. O tricoderma, por exemplo, se você fica trabalhando com gerações muito avançadas, digamos assim, você pode perder a característica dele de matar nematóides, né? Ou então, dentro do laboratório, a gente também cultiva os micro-organismos que são patogênicos para poder fazer testes com eles, né? E, de repente, aquele micro-organismo perde aquela virulência porque você ficou fazendo muitos repiques com aquela placa. Então, daí a importância da gente ter esse banco de culturas com micro-organismos que estão nas primeiras gerações, então que estão preservados, e aí você vai manter aquelas primeiras gerações por anos, e cada vez que você precisar utilizar, você pode voltar no banco e garantir também uma forma de garantir essa integridade, né, desses organismos. E em relação aos desafios, né, o que a gente encontra de desafios na produção do inóculo até se tornar um produto? Aí é onde o bicho pega. Onde o filho chora. Bom, então, é um prazer estar com vocês. Tamar, obrigado pelo convite.
Quando a gente fala de desafio, a Dalila começou falando um pouquinho sobre o crescimento microbiano, sobre a forma de cultivo, quais são os parâmetros ideais para o micro-organismo crescer, né? Para ele estar feliz e poder crescer. E nós temos duas formas de cultivo que a gente destaca no laboratório, que é o cultivo em frasco, em Erlenmeyer, que é bem conhecido, e ele varia. Geralmente, algumas pessoas, elas cultivam 10% do volume do frasco, isso vai de laboratório para laboratório, padronização para padronização. E também nós temos o cultivo em reator de bancada. E aí, existe uma diferença básica, que é justamente os controles que a Dalila citou. No Erlenmeyer, a gente não consegue fazer um controle fino, né? Um ajuste fino do que o micro-organismo, do que está acontecendo ali dentro. Então, você coloca um meio de cultura que você pesquisou na literatura, que você viu artigos, que outras pessoas já testaram. Às vezes a gente parte do nada, parte do escuro, mas também o mais importante é aprender com os erros dos outros e com os acertos, né? Então, existe uma pesquisa prévia de tudo isso, e como que ele vai crescer, só que nós não conseguimos fazer esse controle, esse ajuste fino. Quer saber como que está o pH, quer saber qual fase que ele está no decorrer do tempo, se ele está quanto tempo demora a fase lag, quanto tempo demora a log, o que está sendo produzido ali dentro, quais são os metabólitos, e aí nós podemos dividir os metabólitos em primários e secundários. Então, quando você está no Erlen, quando você não tem um controle, você não consegue determinar tudo isso. Mas é o passo importante, é o screening, é o primeiro pontapé, né? Para você saber se aquilo é viável. E quando nós vamos para o reator de bancada, nós já conseguimos fazer esses ajustes. Então, nós conseguimos determinar, fazer vários cultivos com vários meios de cultura, né? A gente consegue testar os meios de cultura, validar os meios de cultura e fazer esses controles. Porque eu acho que quando a gente fala em bioprocesso, é um desafio gigantesco. Porque nós partimos, o ideal em um bioprocesso, né? Vamos começar a falar assim. O ideal é você ter um alto rendimento com baixo substrato. Mas nem sempre isso é possível, dependendo do micro-organismo e do meio de cultura que você tem. Então se eu colocar muito açúcar, muita fonte de carbono, eu vou ter muito produto. No nosso caso, o rendimento, o nosso produto é as células em si, né? É a biomassa que é gerada ali. Mas nem sempre, se você colocar muito substrato, você vai ter muito crescimento, porque existe também inibição por excesso de substrato. Então, esses controles, isso é um desafio para o laboratório de P&D, para o laboratório de pesquisa, porque nós fazemos essa padronização. Então, o ideal é sempre ter uma padronização de bioprocesso para cada micro-organismo. Isso gera tempo, isso gera conhecimento, né? E um custo alto também. E a Eco, ela investe nisso. Eu acho que isso é muito importante, porque a nossa ideia é ter essa padronização, é saber qual o meio de cultivo ideal para cada micro-organismo, associar os micro-organismos e saber como ele se comporta, a fonte de carbono mais adequada, não necessariamente a mais barata, mas a mais adequada, que ele vai se desenvolver mais. Ajuste de pH, saber cada micro-organismo cresce em um pH ótimo, a concentração de oxigênio dissolvido, o que está acontecendo durante o processo. O oxigênio abaixou demais, o meu micro-organismo começou a produzir muito ácido lático, ele começou a sofrer muito acetato, etanol. Então, isso tudo pode ser controlado quando nós vamos para cultivo em bioreator. Então, a ideia é ter um cultivo ideal para a gente conseguir mandar isso para a indústria. Para quando chegar na indústria, porque o processo de escalonamento também não é trivial. É um desafio gigantesco você sair de um Erlenmeyer primeiro de 100 ml, ir para um reator de 12 ml, de 12 litros, né? 8 litros mais ou menos, e partir para 3.000 litros. Então, existe um desafio em cada etapa, e a gente no laboratório, né, na pesquisa, a gente está lá lutando diariamente e desenvolvendo metodologias ideais para que esses desafios sejam sanados dentro do processo. E a gente sabe o quanto que isso interfere no crescimento, Muito. né? Assim, são inúmeros os desafios que a gente enfrenta. O meu micro-organismo não cresceu, simplesmente, do nada. Decidiu. O que aconteceu? Eu tenho que descobrir o que aconteceu. Foi o pH, foi o nível de oxigênio. No bioreator a gente consegue controlar isso muito bem, né?
E aí A nós gente consegue coletar os pontos, né? E a gente vai falar mais à frente como que a gente analisa isso. E é importante, é o que muitos lugares não têm. E não tem essa acurácia, essa curiosidade. Porque eu digo que pesquisador é curioso, né? A gente não gosta de trabalhar no escuro. E muita gente trabalha no escuro. Mas você trabalhar no escuro, você não tem reprodutibilidade, que eu acho padronização. É o mais importante quando a gente fala de um produto de alta qualidade. Eu acho que se a gente pegasse o áudio que você falou agora, se alguma pessoa começar só na sua resposta, sem ter ouvido a pergunta, porque a gente estava falando de inóculo, né? De desafios na produção de inóculo. A pessoa pode até pensar que a gente está falando de indústria, já de processo industrial. Porque parece que isso é uma preocupação só da indústria, mas não, isso começa ainda na produção do inóculo. O inóculo é aquilo que vai ser entregue para a indústria iniciar a multiplicação desse micro-organismo, né? E esse inóculo sai do laboratório. Então, essa preocupação começa ainda dentro do laboratório. Na padronização. Na padronização desse processo. Porque você errar com 8 litros... Você errar em 3.000 litros é um custo muito alto. Com então, até certeza. pensando em custo e em tempo também. Porque a gente, quando você vai para um gargalo maior, 3.000 litros, não necessariamente vai crescer no mesmo período de frasco ou do bioreator de bancada. Então, existem uns desafios também aí, quando a gente fala de escalonamento. Acho que o Guilherme é a pessoa mais ideal, né? Vamos fazer um episódio com ele para falar sobre escalonamento de processos, que é um desafio. Mas tudo começa no laboratório e termina também no laboratório, né? A gente validando isso. Eu acho que, assim, eu tenho um exemplo muito prático, assim, de uma situação que a gente tem vivenciado no laboratório agora. Nós temos alguns produtos do setor de nutrição animal, né, Tamar? Que nós utilizamos algumas bactérias que são probióticas, né? Nós chamamos de bactérias probióticas. E essas bactérias, muitas vezes, a maioria delas, elas são microaerófilas, ou seja, elas não conseguem crescer na presença de oxigênio tão bem quanto os bacilos que a gente trabalha, por exemplo. E aí a gente enfrenta desafios para cultivar essas bactérias, por exemplo, em shaker, né, num frasco Erlenmeyer, porque a gente não consegue ter o controle da oxigenação, como a Nadiele comentou. Então, assim, nós tentamos cultivar, elas crescem, mas muito pouco. E nisso, o bioreator, ele é crucial, porque aí a gente consegue controlar a oxigenação do processo, né? E são bactérias que exigem isso. E eu preciso que elas cresçam. Então, entra em tudo que a gente já comentou até agora, né? Conhecer o meio de cultura, conhecer as condições de cultivo de cada micro-organismo. Encaixa muito bem nesse exemplo, né? Da diferença de cultivar num bioreator de bancada para um frasco Erlenmeyer no shake, onde eu não tenho controle dos parâmetros. Então, assim, é um exemplo que eu acho que é o que está mais claro para a gente agora no laboratório. Tem sido um desafio bem grande essa etapa. Conhecer cada um deles, né? As exigências específicas de cada um. É o ideal, né? Entre aspas. E eu acho que, assim, para concluir essa parte de desafios, eu adicionaria a contaminação. A contaminação é um desafio, né, a ser superado. Tanto entre produtos de bactéria até que a gente não tem enfrentado problemas com contaminação de bactéria em produto de... contaminação de fungos em produtos que deveriam ser de bactérias. Mas o contrário a gente já enfrentou, né? Contaminação de bactérias em produtos que são à base de fungos, né? Inclusive, teve uma batelada que a gente fez recentemente no laboratório que a gente viu até que parecia que a bactéria estava ajudando o fungo a crescer. Então, no laboratório, a gente consegue usar antibióticos, né? Num bioreator de bancada, é passível da utilização. Num shaker, é passível de utilização de antibióticos para impedir o crescimento, né, de contaminantes, mas quando a gente vai para a indústria, né, a gente não tem como, o processo produtivo fica muito caro, então precisa ser um ajuste muito fino ali, né, do que é feito na indústria para evitar esse tipo de contaminação. Então, e eu acho que o mais legal é que ao mesmo tempo que a gente está falando de inóculo, a gente não tem como desvencilhar do desenvolvimento de processos, né, Nadi? Nadi que está bem à frente desses trabalhos dentro do laboratório. Uma coisa leva a outra. Ao mesmo tempo que a gente está tentando melhorar um inóculo que vai ser entregue para a indústria, a gente está melhorando e está validando um processo que vai
que vai ter reprodutibilidade, um processo de alteração de meio de cultura, fonte de carbono, fonte de nitrogênio. O que parece ser resolver uma coisa, na verdade, resolve várias, né? Várias outras em conjunto. Que é o difícil, né? Você isolar cada parâmetro. Você não pode chegar um belo dia e falar, eu vou testar todos os parâmetros possíveis. Não. Então, a gente precisa ter até saber no que mexer. Vamos alterar o pH, vamos alterar a fonte de carbono, vamos alterar os nutrientes, os micronutrientes, né? Os sais, a oxigenação. Então, tudo isso precisa ser estudado previamente para conseguir chegar numa variável e num padrão ideal, né, para o micro-organismo. Perfeito. E pegando esse gancho já, Nadiele, o que a ECOA, então, incorporou nessas análises, né, de biomoléculas para garantir eficácia e inovação nos produtos? E como esses equipamentos ou metodologias têm contribuído para a precisão e confiabilidade desses resultados dessas análises? Sim, a gente falou muito que precisa conhecer, precisa saber, mas como, né? Que Conhecer jeito. e saber que jeito. Quem são, onde vivem, do que se alimentam. Sim, é importante falar sobre isso. Então, nós temos alguns equipamentos no laboratório, nós somos um laboratório bem equipado, eu posso dizer assim, que dá orgulho de trabalhar lá. Então, no laboratório nós temos, eu vou falar de dois, a Dalila pode falar dos outros dois, vou falar nos dois que eu estou, assim, diretamente mais ligada, que é o FTIR e o HPLC, né? São dois equipamentos que a gente usa para ter esse controle de qualidade, para saber o que estamos produzindo. Então, começando pelo FTIR, aí a gente já levanta uma questão, se você quer produzir, se você quer entregar produto lá na ponta de qualidade, você precisa partir também de um insumo de qualidade. Então, nós precisamos trabalhar com isso também. E o FTIR, ele é um equipamento que nós temos, é um espectroscopia, é uma espectroscopia, né, de infravermelho, de transformação de Fourier. Então, o que ele faz basicamente essa técnica é uma absorção de infravermelho e ele gera uma identidade molecular, né? É como se fosse a impressão digital daquele insumo. Então, a ideia da ECOA é a gente passar pelo FTIR todos os insumos que nós consumimos, tanto do laboratório quanto industrial. Aí, um exemplo prático, né, que a gente faz no laboratório, a ideia é ter uma biblioteca de vários insumos ideais. Nós separamos alguns insumos que têm um alto grau de pureza, da Sigma, né? Sigma patrocina a gente. Então, nós separamos alguns insumos da Sigma, que é um grau de HPLC, de alta pureza, 99%. Nós passamos no FTIR. E esse FTR gerou um gráfico, né, um espectro, que é a identidade, como eu já falei, a impressão digital da molécula. E nós passamos também um insumo que nós usamos na indústria, uma sacarose que nós usamos lá, que compramos, né, de toneladas. E quando a gente passou essa amostra, nós podemos ver que houve uma sobreposição. Então, significa que o insumo que está sendo usado lá, a glicose, a fonte de carbono que a gente está usando, é de qualidade. Isso é importante lá na ponta, não só durante o processo, mas também na ponta para gerar um produto de qualidade. O outro equipamento que leva um conhecimento, eu acho que assim, é mais profundo para a análise das amostras dos produtos que são feitos, né, do nosso caldo fermentativo, do micro-organismo, é o HPLC, que é uma cromatografia líquida de alta precisão. Então, o que a gente faz no HPLC? A cromatografia é basicamente uma separação de compostos. Então, você tem ali um meio de cultura, um meio de cultivo, como quiserem chamar, um caldo, né, fermentativo. Então, nós temos, assim, a preparação da amostra, nós não sabemos o que tem ali. Nós precisamos descobrir quanto de açúcar eu comecei durante o processo. E, sei lá, quando está na minha fase exponencial, que a Dalila já falou, que é uma das fases mais importantes para a produção de produto primário, quanto de açúcar eu tenho, quais os metabólitos estão sendo produzidos, se são metabólitos primários, se são metabólitos secundários. Esses metabólitos influenciam diretamente no produto, eu quero esses metabólitos, eu não quero. Então, o HPLC, ele faz com que a gente determine tudo que tem ali dentro, né? Daquele caldo fermentativo, do que é desejável. Então, eu costumo dizer que o HPLC ele tem um tripé.
Então, para entender, né, a técnica do HPLC, nós temos uma fase móvel, nós temos uma fase estacionária, que muitos chamam de fase sólida, que é a coluna, né? Nós temos vários tipos de coluna dentro que você pode usar, dependendo da substância que você quer identificar, do analito ali em si. E nós temos a amostra, que então a gente tem esse tripé, que é a base do HPLC. Então, você passa as moléculas e você vai gerar também um cromatograma. Você vai gerar alguns picos que vão sair, dependendo da afinidade que esse pico tiver pela sua coluna. E aí você precisa saber qual método utilizar, qual a coluna utilizar, né, para poder conseguir, então, identificar todos esses produtos que você tem dentro de um processo fermentativo. Seja a fonte de nitrogênio, a fonte de carbono, os sais e os metabólitos, as biomoléculas que são produzidas num bioprocesso em si, né? Quantificar também, né? Isso, a gente consegue quantificar, a gente consegue separar, identificar e quantificar pelo HPLC. Isso é importante. A quantificação vai também ou da área do pico ou do tamanho do pico. E eu acho que são técnicas, são 2 equipamentos essenciais que a ECOA adquiriu e fez muito bem em ter no laboratório para a gente fazer essa pesquisa mais a fundo. E são vantagens tanto do ponto de vista do produto final que é entregue, quanto vantagens do ponto de vista de produtivo, né? Nosso, de produção, de otimização dos nossos processos, né? Eu acho importante ressaltar disso que a gente consegue obter resultados muito rápidos, assim. Então, como a Nadiele comentou sobre o FTIR, né, que a gente está validando essa metodologia justamente para usá-lo como um controle de qualidade de insumos, e entra de novo naquilo que a gente falou de que tudo interfere no crescimento de micro-organismo, né? Aí eu só consigo lembrar daquele meme, assim, nós microbiologistas já vimos várias vezes da bactéria raiz e da bactéria Nutella, né? Que assim, a bactéria raiz está lá no solo. 40 graus, 40 graus no solo. Enfrenta tudo. Colocou no laboratório, acabou. Ai, não gosto dessa glicose. Então, assim, isso a gente vê na realidade. Gente, isso é verdade, tá? Isso acontece. Sim. A gente vê isso muito na prática, né? Então, a qualidade do insumo é, de fato, importantíssima. E é uma infinidade de possibilidades, sim, né? Esses equipamentos, a gente, assim, então, tá começando. Então, a ideia é ter bibliotecas, é comparar, é ver fornecedores, quais são os fornecedores que têm melhor qualidade, custo-benefício. Então, isso tudo, eu acho que interfere no processo todo, desde de início até a finalização ali de custo-benefício também do produto. Acho que é importante. E um outro equipamento que nós temos, que eu acredito ser assim, um grande diferencial para a ECOA também, é o Mini-Ion, né? Que é um sequenciador portátil de DNA. Nós já adquirimos esse equipamento, então, hoje, no laboratório da ECOA, nós conseguimos sequenciar o DNA dos nossos micro-organismos. E a gente que vem da universidade, a gente sabe, normalmente, essas análises são terceirizadas, né? Sim, uma realidade paralela. É completamente diferente, então... para nós é assim, a gente fica super empolgado com essas possibilidades dentro do nosso ambiente de trabalho. Fazer a pesquisa em si, né? Sim, literalmente assim, do início ao final, fazendo todos os processos, garantindo a qualidade que a gente tanto preza. E aí nós temos esse sequenciador de DNA, né, para a gente conseguir estudar mais a fundo assim, os nossos micro-organismos, isso é essencial. E também, futuramente, a intenção é que o laboratório tenha também um espectrômetro de massas acoplado ao HPLC. Ninguém segura a gente. Ninguém segura a gente. Depois disso... E um espectrômetro de ressonância magnética nuclear. Aí, gente, acabou, assim. Fecha o playground. Não tenho o que fazer, porque é tecnologia de ponta mesmo. A gente consegue, assim, uma infinidade de informações com esses equipamentos. É surreal o que a gente consegue fazer com isso. É o mundo da biotecnologia para ser explorado, né? Sim, assim, a gente sabe que a gente está acostumado a trabalhar com micro-organismo. A gente sabe que eles produzem muitas coisas diferentes. Mas é só uma bactéria, né? Uma célula minúscula, mas tem um metabolismo muito complexo. E a gente não conhece, assim, quase nada disso. Então, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de explorar ao máximo todos os micro-organismos que nós já temos, e isso vai nos auxiliar a aumentar a eficiência do processo, né? Às vezes eu tenho um consórcio de micro-organismos num determinado produto, e quando eu começar a estudar isso a fundo, eu posso perceber que talvez
eu possa tirar um ou acrescentar outro que vai aumentar a eficiência daquele produto para aquela finalidade que eu quero. Então, esses equipamentos, eles nos permitem isso, né? Com um massas e um RMN, né, a ressonância magnética nuclear, a gente consegue descobrir a estrutura de novas moléculas. Sim. Então, eu consigo decifrar o mecanismo de ação de um micro-organismo em um determinado produto. E a tendência agora dos produtos também é a gente migrar para um passo onde os produtos são a base dos metabólitos, e não propriamente dito as células, né? As células que a gente entrega. Então, esses equipamentos vão com certeza, né, ser um grande passo. Sim. Identificar as proteínas, os peptídeos, até o gel essa inovação de proteína a gente tem. Então, quando a gente fala do nosso laboratório, a gente percebe que o laboratório de P&D não é só um laboratório que entrega inóculo para a indústria. Não é só o produtor de inóculo. Nós vamos além disso, nós vamos à inovação, né? O estudo, a inovação. Essa credibilidade é muito importante no mundo que a gente vive hoje, de conhecer realmente, de fazer ciência, né? Que é mais difícil. Eu acho que esse é o diferencial, entender de fato o que está acontecendo ali, porque a gente falou várias vezes sobre cultivar, sobre colocar para crescer, os metabólitos que são produzidos e como tudo interfere no crescimento do micro-organismo. Então, se eu uso um meio de cultura, ele vai produzir um determinado composto, mas se eu trocar o meio de cultura, pode ser que ele produza outra coisa. E, assim, moléculas de interesse industrial. Então, acho que esse é o diferencial, é conhecer o processo a fundo, é saber o que de fato está acontecendo ali dentro. E, assim, para mim isso é surreal. Eu acho fácil. E dentro dessa etapa, né, ainda falando dessas análises de biomoléculas, o que a gente encontra hoje como etapas mais críticas desse processo? Por que não está todo mundo fazendo isso, né? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, eu acho que não são equipamentos baratos, vamos começar por aí, né? Não são equipamentos que você, eu vou comprar um HPLC amanhã para minha empresa ou para minha fazenda que eu faço home farm. Não é algo tão simples, né? De se adquirir. São equipamentos robustos, são equipamentos que uma vez adquirido você vai ter para o resto da sua vida praticamente. Mas também nós temos o ponto de mão de obra especializada. Eu acho que é o crítico. Sabe? É você ter uma pessoa que tem o conhecimento e que saiba interpretar aquele dado, que não é só uma pessoa técnica. Sabe te dizer o que eu estou produzindo, mas também como que isso está interferindo no meu bioprocesso. Eu acho que isso é muito importante. Eu costumo, por exemplo, no HPLC, eu falo que são 4 fases, né? A fase de amostra, então você precisa conhecer sua amostra e saber o que você quer ali, se é polar, se é apolar, qual a afinidade pela fase móvel, a coluna que você vai usar. E aí nós temos a validação do método, então você precisa, na verdade, a aplicação do método, a gente passa por aí. Então você vai aplicar, vai colocar uma coluna, uma determinada coluna, nós temos alguns ácidos orgânicos, C18. Então você tem uma coluna que você vai aplicar para saber, depois você tem a validação do método. Aquele método funcionou? Aquele método que eu corri, 30 minutos, eu tive saída dos meus analitos em 15, 20, eu identifiquei cada um, a fase móvel foi adequada, então você vai avaliar se aquela aplicação, se aquele método é validado. E depois tem um processamento de dados. Então, tudo isso requer um conhecimento especializado, uma mão de obra especializada, para você entender todo o processo. E juntamente com isso, saber que isso reflete no meu bioprocesso. Tem o senso crítico, né? Exatamente. Então, assim, a gente coleta ponto, vamos dar um exemplo aqui, nós coletamos ponto de 3 em 3 horas de um bioprocesso. De 3 em 3 horas, nós sabemos o que acontece com o metabolismo do nosso micro-organismo. Entendeu? Então, assim, eu coleto o ponto pela manhã, comecei um bioprocesso, eu coleto o ponto inicial, que é o meu ponto 0, depois eu vou coletando, ou coletar de 20 a 24 horas, né? Então, a gente sabe o que está acontecendo com o metabolismo, sabe que abaixou nesse momento, e coletar os dados também, que é super importante. Com 48 horas, abaixou
o meu oxigênio dissolvido, e aí nesse ponto eu tive mais acetato ou mais etanol. Eu não quero, porque vai atrapalhar no crescimento. Se o meu produto final é UFC, se o meu produto é biomassa, quanto mais ácido lático eu tiver ou mais acetato, mais ela vai fermentar. Então vai ter um desvio metabólico da via glicolítica ali. Então vai ter um desvio, não vai mais para o ciclo de Krebs para a produção de biomassa, vai estar indo para piruvato, acetato, etanol, que já são produtos, em algumas etapas, produtos secundários. Então, isso é importante, é você ter o equipamento e ter pessoas que saibam operar e saibam interpretar esses dados. Eu acho que é primordial e é um desafio, porque nem em todo lugar a gente tem pessoas e equipamentos tão bons, de qualidade. No ano de uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, mais ou menos, me convidaram para dar uma aula num MBA de agronegócio lá no interior do Mato Grosso, né? E aí tinha muitos gerentes de fazenda, um pessoal já da ponta mesmo, né? Assistindo, fazendo aula e tal. E eu nunca me esqueço eu falei basicamente sobre bioinsumos, o avanço de bioinsumos, né? E ele falou assim, a gente começou a produzir lá na fazenda o nosso insumo, a gente está montando uma estrutura, mas a gente não sabe nem quem que tem que contratar, que tipo de profissional que a gente tem que contratar. Me deu uma taquicardia, assim, né? Eu falei, moça, eu tenho 20 currículos aqui, se você quiser, para te entregar de microbiologistas. A falta de informação. Como que você quer trabalhar com bioinsumo sem uma pessoa que conhece de microbiologia básica? E aí, esse é o passo número 1. E quando você avança para a PLC, aí você tem uma requisição que é ainda muito maior. Não é um equipamento que qualquer pós-graduação está ensinando. Quem sabe, né, qualquer um Tamara? vai ter contato. Quem sabe no futuro a gente não preste serviço para essas fazendas também, né? Algo que vale pensar. Não é todo lugar que tem. Aí vai ser mais trabalho, né, galera? Mas quem sabe nós podemos fazer isso, né, com o laboratório de ponta que a gente tem, a gente possa fornecer para esses produtores a análise dessa qualidade, saber o que está acontecendo ali. Mas eu acho que vai muito da falta de informação. É mais barato você produzir, então compra, você mesmo faz. Mas essa qualidade, esse rigor é muito importante. Com certeza. E eu acho que não está distante de uma regularização, não está distante de começar a caminhar tudo isso. Dalila, você comentou sobre a parte de sequenciamento, né? Que a gente consegue já fazer isso dentro do laboratório hoje. Como que esse processo de identificação de micro-organismos, né? Através de sequenciamento, contribui para a viabilidade do nosso produto comercial? Assim, eu acho que inicialmente, né? A primeira informação que um sequenciamento de DNA nos traz é a identificação de um micro-organismo. Então, uma espécie nova que nós isolamos, né? A gente vai identificar aquele micro-organismo, saber qual espécie que ele é. E primeira etapa, fazer a identificação, é crucial, importantíssimo. A gente precisa saber o que a gente está entregando, mais uma vez, né? E um segundo ponto que eu acho, assim, também um mecanismo interessantíssimo nós conseguimos decifrar o DNA, o código genético de cada micro-organismo. Então, hoje nós temos ferramentas assim de bioinformática que a gente consegue trabalhar esse DNA e prever um potencial de aplicação biotecnológico. Então, antes de ir no laboratório e testar, eu consigo ter essa previsão só conhecendo o DNA, a sequência de DNA de uma bactéria, por exemplo. Então, eu consigo fazer previsões de aplicação, eu consigo prever, né? Claro que isso tudo tem que ser validado em bancada, mas assim, eu consigo prever se aquele micro-organismo ele vai produzir uma determinada molécula, né? De interesse, que eu tenho interesse. Eu consigo fazer previsões de como ele vai se comportar se eu modificar o meio de cultura. Eu consigo fazer previsões em como se ele vai crescer melhor, se ele vai produzir mais biomassa, se eu mudar o pH, se eu aumentar, se eu diminuir. Então, isso, assim, nos dá muito ganho de tempo, né? Agilidade no processo. São análises que a gente, claro, demanda, mais uma vez, mão de obra especializada, né? Não são análises simples, é muito complexo, inclusive, mas agiliza, porque a gente sabe, né? A gente está na bancada todo dia, a gente sabe que o processo é
é mais lento, que às vezes erra, às vezes acerta. Então, essa parte da extração de DNA, né? A gente faz a extração primeiro, depois leva para o sequenciamento, faz a análise dos dados, processa esses dados e parte para as análises de bioinformática. Então, a gente consegue trabalhar muito bem essa sequência para obter e extrair o máximo de informações possíveis. Perfeito. Acho que só para a gente concluir, então, o nosso papo, né? Quais as implicações, dado tudo isso que a gente falou, todo esse conjunto de informações, né, que a gente discutiu, quais são as implicações disso para o desenvolvimento de produtos que são inovadores? Acho que, para mim, assim, na minha visão, em primeiro lugar, aumentar a eficiência do processo, assim. Acho que a gente falou sobre isso a todo momento, né? Otimizar o processo, aumentar rendimento, aumentar a eficiência, né? Obter produtos mais eficientes, saber trabalhar os micro-organismos da forma correta para que eles entreguem o máximo que eles conseguem entregar ali, sabe? E não trabalhar ali num nível basal. Então, a gente consegue entregar muita eficiência de processo aqui. Acho que qualidade, como a gente estava discutindo ontem, no sentido de a qualidade, ela não é uma coisa que é lá no fim. Eu tenho o meu produto vai ser entregue e eu vou emitir um certificado de qualidade. A qualidade, ela permeia todo o processo produtivo, desde o início da produção de inóculo no laboratório, até a produção do meio de cultura no laboratório, até a produção do meio de cultura da indústria, do meio de cultura no bioreator de 200, que vai para o bioreator de 3.000. Então, a qualidade, ela não se desvincula em momento nenhum do processo produtivo, né? Ela não é só um laudo final. Ela está ali durante todo o processo, né? Eu acho que isso a gente consegue assegurar, né, para o nosso cliente. Sim. Eu acho que é o trabalhar no claro. É você conhecer o que você está fazendo, né? Não trabalhar no escuro, não só simplesmente reproduzir algo que já vem dando certo. Mas é você ter o conhecimento e com isso você tem um custo-benefício alto, você consegue gerar produtos de alta qualidade com preços também, né? Acessíveis. Porque a intenção é fazer com que os biológicos cresçam, é fazer com que o ambiente consiga se recuperar com os micro-organismos, evitando um pouco os químicos, né? Nada contra os químicos, tá? Mas evitando, ajudando e sempre simplesmente fazer o que é melhor para o ambiente, para a natureza, para o manejo, para o produtor e para ter um produto de qualidade no final, né? Que é de suma importância. Com certeza. O Douglas, nosso CEO, gosta muito de falar que a gente não entrega um bioinsumo, a gente entrega uma solução biotecnológica, sabe? Tem muita coisa envolvida, tem muita coisa dentro daquela bag, tem muita coisa dentro daquele frasco, tem muita coisa dentro daquele saco, quando é para saúde e nutrição animal, que veio antes, né? E que está sendo entregue, né? ali naquele produto. Sim. Então tá bom, meninas, eu acho que a gente conseguiu explorar bem, falamos bastante aqui um pouquinho sobre a nossa realidade, sobre o nosso dia a dia, né? Pontuando o que a gente está trazendo de inovação, mas o que a gente também sofre, né? As nossas dificuldades e limitações dentro do laboratório. Agradeço a presença de vocês, é realmente uma alegria partilhar desses temas científicos numa mesa de mulheres, né, majoritariamente, que estão tomando conta aí do nosso negócio, né, fazendo uma boa parte. Muito obrigada. Obrigada, Tamar. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Acho que foi uma discussão riquíssima, assim, e a gente tem muita coisa para fazer ainda. Se deixar, fica aqui mais 3 horas. Sim, foi um prazer estar com vocês. É um prazer trabalhar com vocês no laboratório, dividir esse vasto conhecimento, né, que cada uma tem, cada uma de uma área e vem só agregar. Nós não sabemos de tudo, estamos aqui para aprender, né? E é muito bom trabalhar com vocês, mulheres fortes, determinadas. E é isso, gente. Muito obrigada. Estarei à disposição. Beleza, pessoal, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso Ecoando. Espero que vocês tenham gostado. A gente está à disposição com a equipe de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ecoa para atender as demandas de vocês, né, dos nossos parceiros, dos nossos clientes e também demandas internas dos nossos próprios departamentos, né? Fiquem com a gente e até o próximo.